Dando continuidade na resolução dos exercícios preparatórios para AVC, vamos resolver agora a 8ª questão. Diz o seguinte: um quadrado opaco de madeira de 2 metros de lado está horizontalmente pendurado a 1,5 metros do teto de uma sala. Na mesma vertical do centro do quadrado está fixado no teto uma pequena lâmpada acesa. Sendo de 3 metros a distância do teto ao piso, determine, primeiramente, o comprimento da sombra projetada, a área da sombra projetada. Pessoal, nós temos que tentar entender o que está acontecendo aqui. O que eu entendi aqui? Olha aqui o desenhozinho aqui do lado para que nós possamos entender. Nós temos uma lâmpada aqui no teto, tá certo? E uma placa quadrada. Olha, um quadrado de 2 metros de lado. Então, isso quer dizer que essa placa aqui ela tem 2 metros em ambas as dimensões. 2 metros assim e 2 metros assim. Ó. 2 metros de lado. É um quadrado isso aqui. Ok? Essa lâmpada aqui ela é uma fonte de luz. Essa fonte de luz incide nessa placa e projeta aqui, olha, uma sombra no piso. Tá certo? Uma sombra no piso. Só que eu não sei qual é o tamanho dessa sombra. Eu só sei que, como essa placa aqui projetada no piso, ela é um quadrado de 2 metros de lado, então essa sombra aqui também será um quadrado, ok? Nós vamos chamar o lado desse quadrado aqui menor de L maiúsculo. E o lado desse quadrado maior, projetado no piso aqui, de L maiúsculo. L minúsculo, L maiúsculo. Tá certo? Agora nós vamos colocar esse desenho aqui, pessoal, vendo de lado aqui, ok? O que está acontecendo? Nós temos a lâmpada aqui nessa posição. Nós temos aqui, olha, a distância da lâmpada até esse quadrado. O problema diz que, olha só, essa distância é de 1,5 metros, tá certo? A distância da lâmpada que está no teto até o quadrado é 1,5 metros. Essa distância aqui, portanto, olha só, é de 1,5 metros, ok? E a distância da lâmpada até o piso é igual a 3 metros. Ok? Aqui, ó. Sendo que 3 metros é a distância do teto ao piso. Ok? O que nós estamos observando aqui, pessoal? Olha, esse aqui, ó, essa placa aqui, essa placa ela tem 2 metros de lado aqui, ó. 2 metros de lado. Eu estou vendo aqui, novamente, 2 triângulos. Olha, um triângulo menor aqui em cima, cujo um lado dele é 2 metros, e a altura dele aqui, ó, a altura desse triângulo é 1,5 metros. Estou vendo aqui um triângulo maior aqui, esse triângulo maior, cujo lado aqui eu não conheço, mas eu sei que é representado pela letra L maiúscula, e cuja altura eu conheço, que é 3 metros de altura. Então eu posso fazer também semelhança de triângulos. Então eu vou posicionar esses 2 triângulos aqui, olha. Esses 2 triângulos eu vou posicionar aqui. Vou colocar o triângulo menor aqui, ok? E vou posicionar aqui o triângulo maior. Aqui está mal desenhado, mas isso aqui é um triângulo, tá, pessoal? Um triângulo maior. O que eu tenho desse triângulo menor aqui? Eu tenho aqui, ó, esse triângulo menor, eu tenho a base dele que é 2 metros. Do triângulo maior, a base dele eu não tenho. Eu vou chamar de L. Do triângulo menor, pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho a altura dele. A altura desse triângulo menor é a distância do teto até a placa de madeira aqui, ó, que é 1,5. É 1,5 metros. E desse triângulo maior, eu também tenho a altura dele, olha, que é igual a 3 metros. Essa altura do triângulo maior eu vou chamar de H maiúsculo. E essa altura do triângulo menor eu vou chamar de H minúsculo, ok? Então, veja bem, eu posso fazer também aqui aquela relação de semelhança de triângulos. Esses 2 triângulos, eles são triângulos semelhantes, ok? Triângulos semelhantes,
eles guardam uma relação de proporcionabilidade, tá certo? Entre os seus lados. Mas são os lados respectivos. Por exemplo, esse lado aqui é chamado de base. Então, a base desse triângulo está para a base desse triângulo, assim como a altura desse triângulo aqui está para a altura desse. Veja bem, se eu começar a relação de semelhança pelo triângulo maior, eu tenho que começar novamente por ele. O que eu quero dizer com isso? Estou dizendo o seguinte, estou dizendo que a base desse está para a base desse. Ponto. Terminei. Agora eu vou começar novamente. Eu tenho que começar por esse. Eu não posso dizer que a base desse está para a base desse. Assim, a base do maior está para a base do menor, assim como a altura do menor está para a altura do maior. Está errado. Eu comecei na base, então a base do maior está para a base do menor, assim como a altura do maior está para a altura do menor. Ou então eu posso fazer a altura do maior, assim, ó, a altura do maior triângulo está para a altura do menor triângulo. Assim também a mesma coisa. Assim como a base aqui, ó, assim como a base do menor, que é L, está para a base do menor, que é L minúsculo. Tá certo? Agora, o que eu estou querendo aqui? Eu estou querendo calcular o L, olha. Esse valor aqui, essa distância aqui, dessa sombra aqui, olha. O comprimento dessa sombra aqui, olha. O comprimento da sombra projetada. Qual é o comprimento dessa sombra aqui? É o lado desse triângulo aqui. Ok? É o L que eu estou querendo determinar. Ok? Então, eu vou substituir agora, pessoal, esses valores aqui, olha. Eu tenho, quais são os dados que eu tenho? Vou colocar aqui, né, para ficar uma coisa organizada. Quais são os dados que eu tenho? Eu tenho a altura do triângulo maior, tenho 3 metros. Eu tenho a altura do triângulo menor, tenho 1,5 metros. Eu tenho o lado do triângulo menor, tenho. O lado do triângulo menor é 2 metros. Eu tenho o lado do triângulo maior? Não. Então, interrogação. Agora, eu vou fazer a substituição aqui, olha. Tá? Qual é o lado? Eu vou substituir aqui nesta fórmula aqui. Hzão está para Hzinho, assim como Lzão está para Lzinho. Ok? Deixa eu apagar aqui. Agora eu vou substituir os valores. Lembrando que eu quero determinar o Lzão, que é a sombra projetada no solo. Então, vou substituir todos os demais valores. Quanto é que vale H? H é 3 metros. Então, vou colocar aqui 3 dividido por Hzinho, que é 1,5, é igual ao L, que eu não sei, dividido pelo Lzinho, que é igual a 2. Vou multiplicar em x novamente, ok? Aí eu vou ter o seguinte, multiplicando em x, eu vou ter o seguinte, 1,5 vezes L, 1,5 vezes L, Lzão, é igual a 3 vezes 2. 3 vezes 2, ok? Vou jogar isso aqui para cima, aliás, mais para cima um pouco, porque eu estou determinando primeiro aqui, ó, a opção 1, falta 2 ainda, então aqui eu tenho aqui, ó, 1,5 L é igual, 3 vezes 2 é igual a 6. Então, L é igual a 6. Olha, eu vou pegar o 6 e vou dividir por 1,5. Eu falei para vocês. O que eu tenho que fazer aqui? Ó? Tem que eliminar esse número decimal. Vou multiplicar por 10 aqui embaixo. Eu multiplico por 10 em cima. Tá? 6 vezes 10 é 60. 1,5 vezes 10. A vírgula passa para cá. Fica igual a 15. Ok? Putitanga, meu Deus do céu. Ô, pessoal, falei putitanga aqui porque eu pensei que tinha perdido. Apertei um negócio aqui. Pensei que tinha perdido toda a gravação. Teria que fazer a gravação de novo. Desculpe aí, tá bom? Deixa eu terminar essa questão agora. Nós temos aqui agora 60 dividido por 15. Pessoal, 60 dividido por 15 é igual a 4. Porque 4 vezes 15 é 60. Ok? Então, eu acabo de determinar que o L é igual a quanto? A 4 metros. Pronto, determinei o valor do L. Então, eu já sei que a resposta é a letra B. Porque eu tenho 4 aqui.
Tá certo? Então, a segunda a segunda opção que está pedindo é a área da sombra. Eu determinei o comprimento da sombra. Ora, essa sombra é um quadrado também. A área desse quadrado é L de largura e L de comprimento. Então, eu vou determinar agora aqui a segunda, que é a área. A área eu vou dizer que é a letra A de área. Para me determinar essa área aqui, pessoal, eu multiplico a largura vezes o comprimento, tá certo? L vezes L, ok? L vezes L. Então, a área é igual... Quanto vale o L que eu determinei? 4. É 4 vezes 4. A área, então, é igual a quanto? Essa área é igual a 4 vezes 4 é igual a 16. É igual a 16 metros quadrados. Ok. A área da sombra, então, é igual a 16 metros quadrados. Deixa eu apagar esse tracinho aqui que apareceu aqui. Tracinho aqui gaiato apareceu aqui, pessoal. Deixa eu apagar. E finalmente aqui nós terminamos essa questão. Ok? A resposta, então, é a letra B.